O nosso próximo assunto também dominou as timelines. O caso Epstein está nas timelines, também é inegável, mas é o caso do cão Orelha, que repercutiu no Brasil inteiro, principalmente nas redes sociais, com pessoas que cobram que haja justiça. Por quê? Porque há uma sensação, e eu não estou dizendo que corresponde à realidade, mas há uma sensação de que por se tratarem, né, de suspeitos, agora um indiciado, não chama indiciado, né, quando é menor, mas apontado como alguém que estaria envolvido, um adolescente, há uma sensação de que eles poderiam se livrar da responsabilização por conta de serem pessoas com poder aquisitivo, né, com alguma influência na sociedade. A gente tem o cuidado, e muita gente não entende, né, de proteger a identidade, de não mencionar. Isso é regra, é lei, tá, gente? Estatuto da criança e do adolescente, não fui eu que inventei. Isso é a lei vigente no Brasil. Então, é por isso que não se menciona nome, por isso que a gente não usa prisão, né? Usa internação. Isso é lei, é regra, vale pro rico e pro pobre. Ponto. A gente vai até Santa Catarina conversar com a repórter Morgana Fernandes, da rede NSC, porque ontem à noite houve a conclusão desse inquérito, milhares de imagens, horas de imagens analisadas, e a gente quer saber... E houve um adolescente, né, apontado como responsável, e, portanto, o inquérito pede a internação, né, que seria o equivalente à prisão, se fossem adultos, enfim, de um adolescente, né? Relacionado a esse caso Orelha, ainda está ocorrendo... Tem o caso Caramelo. O caso também do cachorro Caramelo, exatamente. Morgana, seja bem-vinda. A gente quer entender, né, porque foi ontem à noite a conclusão. O que se tem até aqui, o que você pode contar? Estamos eu, PG aqui no estúdio, Gabriel lá em São Paulo. Bom dia. Oi, Kelly. Bom dia para ti, para o PG, para o Gabriel. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, a Polícia Civil divulgou ontem à noite, né, que chegou à conclusão desse caso depois de analisar mais de 1.000 horas de imagens reunidas em 14 câmeras diferentes que são espalhadas pela Praia Brava, aqui em Florianópolis, onde o crime aconteceu. Além disso, a polícia disse que também ouviu mais de 24 pessoas na condição de testemunhas e 8 adolescentes. Bom, conforme o laudo pericial, o Orelha ele foi atingido na cabeça com um objeto contundente, e as investigações apontaram que isso aconteceu mais ou menos 5h30 da manhã da madrugada do dia 4 de janeiro. E o cachorro foi encontrado horas depois por moradores, chegou a ser socorrido numa clínica veterinária, mas morreu logo em seguida. Inicialmente, a polícia apontava como suspeitos, né, um grupo de adolescentes, que foi o que a gente acompanhou, mas de acordo com os delegados responsáveis pelo caso, essas imagens analisadas das câmeras de segurança colocaram só um adolescente no horário e no local do crime, né? O delegado disse que essas investigações identificaram ali, principalmente uma imagem que chegou a ser divulgada pela polícia aqui de Santa Catarina, que mostra esse adolescente saindo do condomínio onde ele estava hospedado, nesse bairro, 5h25 da manhã, ele retorna de 5h58 acompanhado de uma amiga, e de acordo com a polícia, né, o crime teria acontecido, a gente não sabia que a polícia tinha essas imagens dele, de acordo com o relato do delegado. Ele disse à polícia que tinha ficado dentro do condomínio, dentro do prédio com essa amiga, mas aí as imagens, né, provaram que houve essa saída, né? Então foi com base na análise dessas imagens. Aliás, eu queria aproveitar essa parte que tu está relatando para te perguntar sobre a gente vê realmente essas imagens do adolescente saindo do condomínio no horário do crime. A minha dúvida é se a polícia não divulgou, mas conseguiu alguma imagem que mostre a agressão de fato, ou não. A polícia consegue juntar essas evidências, né? E aí por isso conclui que foi esse rapaz que cometeu, porque aí tem a questão da roupa também. A contradição, né, no depoimento, né? Quando ele disse que não estava, mas estava. Isso. Ou se tem alguma prova mais contundente do momento da agressão. A gente, inclusive, hoje de manhã reforçou de novo, questionando a polícia se existe um vídeo do momento da agressão, e a polícia disse que não. Diz que foi através, né, dessa cronologia toda, da análise das imagens, da roupa que o adolescente estava usando e de identificar esse possível horário onde a agressão do cachorro aconteceu e esse adolescente no local, que chegou a isso, mas que não existe um vídeo ali mostrando o momento exato da agressão, né? E aí, o argumento da polícia, né, é de que esse adolescente, ele precisava ser ouvido, só que ele não estava no Brasil, estava numa viagem pré-programada para os Estados Unidos, e aí ele retornou na semana passada, no dia 29 de janeiro,
e a polícia disse que tinha um risco de vazamento de informações que poderiam levar a uma fuga ou destruição de elementos de prova, como essas roupas e também o celular. Então, quando ele retornou, foi coletado o depoimento, foi onde a polícia, né, tem encontrado essa contradição na fala dele e também a identificação desse boné e desse moletom que ele estaria usando nas imagens que foram identificadas pela polícia, né? Então, a polícia chegou através dessa análise toda, mas a imagem exata do momento da agressão, ela não existe, né? Bom, então, isso levou à conclusão, então, do inquérito ontem, e aí a polícia pediu a internação desse adolescente numa instituição socioeducativa, né? E agora o caso vai ser encaminhado para o Ministério Público aqui de Santa Catarina, depois para a Justiça. A gente também tentou contato, né, com a família, com a defesa desses adolescentes. A defesa divulgou uma nota dizendo que ainda não teve acesso integral aos autos do inquérito, falou que as informações que vieram ao público dizem respeito a elementos meramente circunstanciais, que não constituem prova e não autorizam conclusões definitivas. Então, a defesa questiona, né, toda essa análise aí da polícia. E aí a gente lembra que, além desse pedido de internação do adolescente, também na semana passada, 3 adultos que seriam familiares desse adolescente foram indiciados por coação e ameaça no curso do processo, né? E além do indiciamento do caso do Orelha também, eles teriam coagido teve um adulto que teria coagido um porteiro, né? Exatamente, são 3, né, que a polícia aponta ali como familiares que foram indiciados por terem coagido, então, e ali implicado no curso do processo. E aí a gente também tem o caso do cão Caramelo ao mesmo tempo, né, que mais 4 foram representados por agressão. Esse é um outro caso de um outro vídeo que também repercutiu bastante, né, de um cão caramelo que também foi agredido na Praia Brava. Então, 4 adolescentes também investigados nesse outro caso, que foi também concluído ontem pela polícia. Morgana Fernandes, obrigada, Morgana, pelas tuas informações aqui, um bom trabalho. Sabemos, né, que a tua agenda está corrida hoje e você gentilmente abriu esse espaço para poder contar para a gente a conclusão do inquérito. Obrigada, querida, bom trabalho. Obrigada, precisando de estar à disposição, né? Um caso que repercutiu muito, toda essa cronologia até traz um pouco de confusão de entendimento, né? Mas agora, então, essas investigações continuam, a gente também acompanhando e à disposição. Um abraço. Abraço, obrigada. Morgana Fernandes, da NSC Santa Catarina. É um caso que chocou o Brasil, né? Pela brutalidade e que a gente sempre lembra, né? De início eram 4, a polícia encontrou elementos, mas não há um vídeo do momento em si da agressão. Isso vai ser certamente utilizado pela defesa, isso está dentro do processo legal. A defesa vai apresentar isso, né? Não tem uma prova específica, mas a polícia reunindo uma série de elementos, imagens, a contradição, né? Quando pergunta para o adolescente onde ele estava, ele diz outra coisa, ter viajado, as roupas, né? O moletom, o boné, em algum momento um delegado, acho que até a gente tem a sonora, né, Augusto, do delegado, da delegada. Vamos ver só rapidinho para a gente fechar. Sente, sai do seu condomínio às 5h25 e retorna às 5h58 com uma amiga. Esse foi o grande ponto de contradição nas declarações do adolescente. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. As imagens, testemunhas e a roupa que ele usava confirmam que ele estava na praia. O adolescente suspeito estava fora do Brasil até o dia 29 de janeiro, quando conseguimos monitorar a antecipação do voo e interceptar a chegada dele no aeroporto. Nesse momento, durante a abordagem, chamou a atenção que um familiar tentou esconder um boné rosa na sua bolsa particular. Também, durante a revista da mala desse adolescente, esse mesmo familiar apresentou um comportamento suspeito ao falar que esse moletom teria sido adquirido na viagem. Então nós resolvemos apreender esse material e comparar com as imagens que nós tínhamos obtido, conseguindo identificar então a roupa utilizada no dia do crime, que depois também nas oitivas o adolescente confirmou que já tinha adquirido anteriormente. Essas contradições a polícia considera. É interessante a gente observar o tom, né, dos delegados falando, Gabriel, que dá a impressão de que eles estão lendo, né? Então a gente percebe aqui que eles estão não só concluindo o inquérito, mas eles estão falando com um país indignado, né, Kelly? A gente percebe assim que estão numa pressão muito intensa. Então qualquer palavra fora do lugar
pode virar uma acusação de omissão ou de conivência, enfim. Então, dá para ver que os delegados estão lendo, né? A impressão que dá pelo tom, pela maneira como eles falam. E acho que esse é um ponto central desse caso, Kelly, que a comoção popular exige uma resposta que o direito não consegue entregar na mesma intensidade, né? É um descompasso estrutural entre a emoção social e o devido processo legal, né? Porque o devido processo legal precisa avaliar se existem atenuantes, os autores são adolescentes, tem um sigilo legal que precisa ser respeitado, e a emoção social quer uma catarse, que é punição exemplar, que é a exposição dos vilões, né? Que é uma mudança na legislação. Então, me parece que qualquer... E a comoção popular, em boa medida, ela é legítima, tá? O que eu quero dizer é que... Diante de uma brutalidade, claro. Diante de um episódio muito violento, né? Mas qualquer análise séria sobre esse caso, eu acho que precisa ponderar onde a comoção popular expressa uma indignação que é justa, que é necessária, inclusive, com um sistema penal que a gente sabe que tem falhas estruturais bastante graves, e tomar, inclusive, que essa comoção popular sirva como ponto de inflexão para que se reveja a lei de maus tratos contra animais, o que é fundamental, mas também a gente precisa avaliar onde a comoção popular expressa uma lógica de manada primitiva, passional, igualmente violenta, que prega vingança no lugar de justiça e que nunca contribuiu para qualquer avanço civilizatório. Então tem esses dois pontos que eu acho que a gente precisa equilibrar. Onde é legítima a comoção popular, onde ela é um problema de civilização, inclusive, né? Eu quero dizer assim, com essa prática de linchamento, por exemplo, né? E eu acho que o elemento mais grave, o inquérito aponta, Gabriel, são adultos tentando coagir uma testemunha e adultos tentando manipular a investigação, né? Quando e tentando livrar um adolescente. Né? Exatamente. O que até diz bastante coisa. Isso, né? É muito sério. O crime em si é o que há de pior nessa história. É isso, porque isso desloca um pouco o foco, né, Gabriel? Não é só mais adolescente violento que a gente está falando. A gente está falando de adultos ensinando adolescentes a não responder pelos próprios atos. Isso é um problema cultural sério, né? Esse ponto é perturbador porque a tragédia é moral nesse caso, né? Então, é um ensinamento, né, de que não se deve responder pelo que se faz ou que as consequências são negociáveis, que forma pessoas capazes de repetir isso a vida inteira. Então, esse aspecto me choca mesmo. É esse entorno adulto tentando manipular a investigação. E sem constrangimento, né, PG? Porque quando eles viajam para Disney, a gente já sabia que havia... que tinha acontecido uma tentativa de coagir um porteiro, né, uma testemunha. E aí eles voltam e esse processo continua na hora de esconder o boné, na hora de justificar o moletom. É muito impressionante. Isso não justifica, mas explica um pouco, né? 10h34, a gente fecha esse caso terrível e que exige responsabilização, né? Isso é o mínimo, é o básico de um país cujo sistema de justiça já está tão sob holofotes, porque muitas vezes nos dá impressão ou nos dá elementos para acreditar que quem vive num contexto consegue se livrar de punição. Acho que a gente está diante de um caso aí para reflexão profunda.